Olá, amigos do YouTube. Olha nós mais uma vez aqui para podermos aprender um pouquinho mais. E o assunto que nos traz hoje, eu já tinha dado um spoiler para vocês sobre a frase dita por Jesus: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então a gente vai aprender mais uma vez, mais um pouquinho. Eu aprendo daqui, vocês daí, no canal Mirtz e Otávio, né? Espiritualidade para todos. E vamos a mais um aprendizado. Por que Jesus disse essa frase? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A expressão deixe que os mortos enterrem os seus mortos é uma reflexão espírita sobre a diferença entre um cadáver e um morto. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Os espíritos que sepultam os mortos são espíritos prisioneiros à ilusão da matéria, que trazem a consciência adormecida. O espiritismo acredita que o espírito permanece vivo mesmo após a morte do corpo físico. O espírito inicia uma transição delicada e profunda, que marca o fim de sua jornada terrena e sua continuidade no plano espiritual. Esse processo é único para cada indivíduo e está fortemente relacionado às suas experiências, vivências e evolução espiritual. Então, por que Jesus, o que ele quis dizer, né, com essa frase? O jovem queria primeiro sepultar o pai para depois seguir Jesus, pedindo um tempo porque o pai dele ainda estava vivo, mas muito doente. Então ele acreditava que o pai dele ia partir logo, e o Jesus o convidou para acompanhá-lo, né, e seguir a Deus. E ele pediu que primeiro deixasse ele sepultar o pai. Jesus exigiu do jovem que ele deixasse o enterro e o seguisse. Jesus estava tentando revelar ao jovem a verdadeira condição do seu coração e estava contornando o chamado espiritual do jovem e queria que ele se concentrasse no seu chamado. Jesus estava dizendo que há sempre gente suficiente para sepultar os cadáveres materiais. E é mesmo assim, né? E Jesus também estava dizendo a ele que deveria se concentrar no seu chamado espiritual em vez de adiar o seguimento a ele. Ele pediu para que ele o seguisse. Jesus estava exigindo um ato heróico de colocar o amor do Cristo acima do amor dos pais. Qual o significado de enterrar os mortos? Porque nós enterramos, né? Por que a gente enterra, né? O sepultamento pode ser visto como um fecho, né? Para a família, os amigos do falecido. Enterrar ou ocultar um corpo a fim de aliviar a dor da perda física do ente querido, é verdade. A gente fala assim, enterrou, acabou, agora a gente esquece. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente ainda não está preparado para tanto. Ser um discípulo, como Jesus o convidou para ser, é tornar-se alguém tão concentrado em sua missão quanto um agricultor que ara a terra, né? A própria terra. Não é possível olhar para trás, ter outras preocupações ou distrações. Quer dizer, você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo e ter certeza, né? Diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então é mais ou menos isso aí. Quando a gente tem uma missão, a gente tem que seguir em frente, não olhar para trás, não se desanimar por qualquer outro motivo. Essa é a missão. Você recebeu o chamado, siga em frente. O chamado de Jesus não é para qualquer um. É um chamado vocacionado, para quem tem vocação. Seguir Jesus significa romper com as tradições mortas e aderir ao amor a Deus. As desculpas para adiar um seguimento a Jesus crescem a culpa dentro de nós. Porque a pessoa, quando, nesse caso do rapaz que teria que segui-lo, ele iria se sentir culpado se não estivesse presente quando o pai falecesse. Mas nem ele mesmo tinha certeza quanto tempo o pai ia demorar para falecer, né? Vamos dizer assim. Porque a morte
não é o fim, mas sim a libertação do espírito, enquanto não retorna novamente à carne, né? E numa outra laboriosa existência. Para significar, há sempre pessoas que podem sepultar os mortos fisicamente. O que isso não é a prioridade para os seus discípulos. Quer dizer, os discípulos eles tinham a missão deles. A gente tem que ver que aquela época de Jesus era uma época muito difícil, né? Onde existia uma perseguição religiosa. Analisadas as palavras, deixa que os mortos enterrem seus mortos, Jesus uma vez mais ressaltou a importância da vida espiritual que acontece a esta e continua após a morte física e dos seus valores para o espírito eterno que vem à terra para desenvolver-se, para completar-se, visto não ser ainda a obra acabada. Se pensarmos bem no ato de enterrar um morto, sabemos que apenas um corpo sem vida é enterrado. O seu ente querido não está mais ali, é só o corpo dele. Você vê como a gente valoriza tudo, né? A alma, o ser espiritual que habitava ali não está, tendo sido expulso do corpo quando perdeu a sua vitalidade orgânica. Quer dizer, após decretado o óbito, o espírito não está mais presente e a gente tem aquele apego material como se ele estivesse ali. O que se enterra é apenas o corpo sem vida, que merece consideração e respeito, como um instrumento do espírito enquanto encarnado. Ele não falou que ele não respeitasse, mas ele chamou ele para participar e falou que outras pessoas poderiam, né, enterrar, porque ele não estaria mais ali. Mas a gente, com a visão engessada que nós temos, material, a gente ainda tem muito apego material, né? Eu vi como é difícil a gente aceitar um chamado desse, que nem esse rapaz, né? A alma e o ser espiritual que habitava ali não está mais. O que se enterra é apenas o corpo sem vida, que merece consideração e respeito, como instrumento do espírito enquanto encarnado. E o amor que se dedica a alguém não é ao corpo, mas a um ser inteligente que vive nele, expressando-se e manifestando-se, agindo através dele. Assim compreendendo, percebe-se melhor esse ensino do Mestre, que quis chamar a atenção para as coisas espirituais, para a vida futura que é a verdadeira vida, porque ela é eterna. Coloca o teu recipiente água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Quem disse isso? Emmanuel, através de Chico Xavier. E disse Jesus: segue-me, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 59, 60. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que prende a gleba da terrena, a qual ele se sente feliz em libertar-se. Gente, nós somos espíritos livres. Então a gente tem que começar a entender que nós estamos numa prisão, num corpo que deteriora, que apodrece, que dói, que tem doença, tem tudo isso. E o que vale mesmo é o espírito. E quando ele se vai, a carne, ela apodrece, ela não serve de nada. E nós, mesmo assim, somos apegados à matéria. Essa é a nossa visão, né? A verdadeira prisão é o corpo físico do espírito. Quando ele se liberta, para ele se livra de um peso. Mas e a nossa visão, né? A respeito que temos pelos mortos, o respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas sim através da lembrança, gente. Vamos começar a parar para pensar nisso. Ao espírito ausente, ele não está mais ali, então não adianta se apegar ao corpo. E Jesus estava falando nada mais, nada menos do que a vida espiritual. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida moral do espírito. Sua existência terrena é transitória, passageira, uma espécie de morte. Estar aqui é estar morto. Lá é a verdadeira vida, como espírito imortais que somos. Se comparado ao esplendor da
a atividade da vida espiritual é semelhante ao que temos pelos objetos que pertencem e ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. E é verdade, né? Eu já vi até disputa por objeto do pai, da mãe, da avó. Não, eu vou guardar, eu quero isso porque eu quero ter essa lembrança, não sei o quê. É aquele pego. A pessoa não sabe que fotografia, bens, essas coisas, com o tempo vai tudo para onde? No lixo. Porque você guarda, o outro não vai ter o mesmo cuidado, o outro também não, e uma hora vai para o lixo. Então isso não tem importância nenhuma. O apego que nós temos que ter é na nossa lembrança, nas nossas recordações emocionais, aquilo que foi bom pra gente, é o que a gente tem que guardar, os momentos felizes que pudemos desfrutar, fazer a troca da experiência terrena, aprender com o outro e ter tido essa oportunidade de aqui estar. Isso nós devemos agradecer o tempo todo. Objetos, pertences pessoais, sai até briga. Eu já conheci famílias que brigavam por pertences, chegaram a brigar no velório por pertences do falecido, gente. Olha que amor maluco. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo e Jesus lhe ensinou. Muita gente anima-se em seguir Jesus, em se tornar uma pessoa assídua à igreja, achando que será tudo perfeito a partir de agora, que estará protegido por Deus das situações difíceis e complicadas. Gente, quando a gente aprende, só quem está ganhando somos nós mesmos, porque a bagagem espiritual nós carregamos com ela quando vamos embora. Então, não fique esperando você ser premiado porque você está seguindo Jesus, você é melhor que os outros e que você vai ser mais protegido, que nada vai te atingir, que isso está totalmente equivocado, né? A pessoa acha que estará protegida por Deus das situações difíceis e complicadas e não é bem assim. Jesus respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segue-me. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Qual é a mensagem? Seguir Jesus não é para qualquer um. Tem que ser chamado, vocacionado para ser discípulo. Uma vez que somos chamados, precisamos ser fiel. E a cruz é pesada e sofrimento. Então, o que acontece? Muitas pessoas se empolgam em entrar para a igreja, tendo essa ideia de que serão protegidos e que agora, porque ele está dentro da igreja, ele é melhor que o outro, isso tudo mais. Quando as coisas começam a ficar difíceis, ele vê que mesmo com a igreja e tudo mais, ele está passando por dificuldade, ele abandona. Simplesmente ele desiste. A cruz é uma exigência para quem quer seguir Jesus. Ele foi para o Calvário carregando uma cruz antes de ir para o céu, para junto do Pai. Nosso fim é lá, junto do Pai. Mas o caminho que Jesus fez é o mesmo que devemos fazer. Isso é seguir Jesus. Então, cada um que carregue a sua cruz e o siga. Não é assim? Ele carregou a dele. Sem dever, hein? Por amor a todos nós. Essas mesmas pessoas são as primeiras a abandonar a igreja quando percebem que a cruz é uma exigência para quem quer seguir Jesus. Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Eu te seguirei onde quer que tu vás. Quantas pessoas, né? Jura de pé junto que vai seguir. Não, porque agora eu mudei, eu vou seguir. Sem ela não há discípulo de Jesus legítimo ou verdadeiro, se não seguirmos esses mandamentos. Jesus aproveita todas as circunstâncias e situações para expressar seus ensinos, algumas vezes com palavras fortes, para que elas não fossem esquecidas, uma vez que ele nada escrevia. E é verdade, gente.
Jesus falava, ele ensinava com muita propriedade e muitas vezes ele tinha que ser um pouco incisivo, porque tinha que marcar: deixe que os mortos enterrem seus mortos. E isso fica gravado para que a gente desperte que nós aqui nada somos, além de um corpo grosseiro e uma oportunidade para a evolução. Devemos agradecer? Lógico. Quem tem essa oportunidade passa por aquela fila no plano espiritual imensa para a reencarnação, sabe disso. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida moral do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, se comparada ao esplendor da atividade da vida espiritual. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, como nós falamos, mas através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertencem, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquia, como eu disse. Era isso que aquele homem não entendia, não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Hoje, em nossos tempos, a maioria dos cristãos não sofre a mesma perseguição direta. Algo que ameaça a sua vida ou a sua própria saúde, ou isso causa. Então isso causa uma ilusão, porque antigamente, na época de Jesus, eles sofriam perseguição. Hoje a gente tem liberdade, né, para escolher a religião, aquilo que a gente... E sem ter esse problema. Então a pessoa se ilude de que essa escolha é uma escolha fácil. E não é verdade. É uma ilusão de que podemos ter uma vida fácil, sem sacrifício, sem penitência, sem sofrimento, sem dor, sem tribulações no seguimento de Jesus. É uma ilusão mesmo. Certo dia, Jesus estava apresentando uma nova visão sobre o que significava a família. Ele estava dizendo que não são os laços de sangue que definem as conexões mais profundas, mas sim a vontade de Deus. Quando um discípulo lhe chamou e disse: Senhor, está lá fora sua mãe e seus irmãos. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, versículo 50. Amor universal. Jesus estava nada mais, nada menos falando do amor nobre, que é o amor universal, aquele que não cobra, que não tem interesses, livre de laços sanguíneos, que devemos ver todos os seres criados por Deus como irmãos, que devemos ter o amor, esse amor universal, porque Jesus era um ser de puro amor, né, gente? Onde todos os seres, o amor universal, todos os seres que atingem são puros, assim como era Jesus. O amor universal é uma expressão que pode significar harmonia entre todos os seres do universo. Pode também ser entendido como uma força que conecta as pessoas e que pode ser cultivada em nossos corações, sem laços sanguíneos e livre de interesse. Porque é muito fácil a gente amar os nossos, né? Mas a gente não ama as outras pessoas da mesma forma que amamos os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família. Ah, mas é porque é sangue. Para Jesus não existia isso. A visão dele era de um espírito de alta hierarquia, envergadura, vamos dizer assim, com uma visão universal. E o amor universal é o que domina no universo, é o amor que vem de Deus. É o amor mais puro, aquele que a gente conhece por ágape, né? Que é o amor universal. E esse amor é o amor que transforma o ser humano. Quando a gente conseguir sentir a dor do nosso irmão, vamos dizer, nossos irmãos, em nós, nos compadecer pelo nosso próximo, aí podemos dizer que estamos nos melhorando e desenvolvendo
a semente do amor deixada por Deus dentro de cada um de nós. Porque quando fomos criados, Ele colocou o amor dele na criação, para todos nós. Só que nós demoramos muito para entender que esse amor está dentro de nós e que nós devemos praticar esse amor, né? Procurar aumentar esse amor dentro de cada um de nós, porque é assim que um espírito se torna um iluminado, através do amor, porque o amor é a cura para o espírito doente, amarrado na matéria, prisioneiro aqui na matéria e com tanto apego pela matéria. Olha que absurdo, é um absurdo, né? Prisioneiros, nós estamos numa prisão, uma prisão bem grande, que é o planeta Terra, e cada um preso na sua cela. Essa cela, vamos dizer assim, que é o seu corpo. Você está preso, mas você é um ser livre. Deus criou você livre. Livre para evoluir cada vez mais, aprender cada vez mais, melhorar cada vez mais e aproveitar a oportunidade da reencarnação para que isso aconteça. É lógico que evolução é lenta e individual, não é coletiva. Não adianta eu querer que o outro evolua, porque eu estou aprendendo, ele tem que aprender também. Tudo tem o seu tempo. A gente tem que entender que os espíritos, eles têm as suas experiências de vida, que conforme ele vai vivendo, ele vai evoluindo. Nem sempre ele está preparado, como Jesus disse, vocacionado quando tem o chamado. A gente sabe, né? A gente costuma dizer, o fruto só cai quando está maduro. Então não adianta você querer embutir conhecimento na mente de uma pessoa, fazer com que ela mude a forma de pensar, porque você achou que isso é bom para você. Para ele ainda, ele não consegue ter esse entendimento. Ele talvez não esteja na mesma faixa de vibração, né? E evolução que você. Às vezes a pessoa está um degrauzinho a mais. Mas com isso não quer dizer que esse irmãozinho que talvez está lá atrás, em algum momento ele ultrapasse você. Pode ser que você em alguma existência você dê umas tropeçadas feias. Estacione, porque ninguém regride, viu gente? É errado dizer, eu errei, eu estava muito bem, eu errei, agora vou voltar a começar tudo de novo. Não, o espírito não regride. Deus criou o espírito para a evolução espiritual. Então, muito que nós podemos fazer é estacionar, regredir nunca. Então, aquele outro que às vezes estava mais atrasadinho, com os nossos erros, nossos tropeços, ele pode dar um salto na evolução espiritual e ultrapassar você. Fácil, fácil. Então, vai da boa vontade de cada um. A oportunidade de chegar, a pessoa ter o conhecimento e ela ter interesse e parar de ficar alienada às coisas da Terra. As coisas da Terra é ilusória, nos prende, tá? A televisão, a máquina que manipula as pessoas e as mentes das pessoas, aprisionando e alienando para que elas não enxerguem a verdadeira realidade. Então, desperte o quanto antes. Você é um ser espiritual, filho de Deus. Abra a sua mente e comece a fazer a diferença para você mesmo, não é para os outros. A gente não faz nada para ninguém. Tudo que nós fazemos, até o bem que nós semeamos, a gente faz para a gente mesmo. A gente não precisa se sentir diferente ou melhor que alguém porque você fez tal coisa. Você fez para você mesmo, para provar para você que você está aprendendo a ser um ser melhor. O tal do amor universal, que começa devagarinho e a gente demora para entender, porque não é da noite para o dia, gente. A gente sabe que é difícil. Tanto é que a gente fala, pega a sua cruz e me siga. Mas no meio do caminho a gente desiste da cruz porque ela é difícil de ser carregada. Não é para qualquer um, não. Então a gente tem que ser persistente, senão a gente não evolui. Vai vir quantas vezes mais aqui para a Terra? Ou para um outro planeta mais atrasado, sei lá.
para poder ter a oportunidade. Porque se esse aqui melhorar e você não progredir junto com ele, você vai para um planeta onde tem as pessoas do mesmo nível que você. Aí aqui só vai reencarnar pessoas que já conseguiram evoluir porque o planeta está evoluindo. Então, ou você reencarna aqui porque conseguiu melhorar, ou você vai reencarnar num outro que está na mesma faixa que você. Isso é castigo? Não, não é castigo, isso é misericórdia divina. Ele vai colocar você onde você tem condição de continuar evoluindo. Como eu disse para vocês, ninguém regride espiritualmente a evolução. Você estaciona, mas pode retomar a qualquer momento que você queira. Então, aprenda a usar as ferramentas de ensinamento, como o nosso canal, vários outros canais que vêm e divulgam a doutrina, o ensinamento do nosso amado Jesus, o Evangelho de Jesus, para que a gente consiga aprender um pouquinho mais. Jesus é um ser de puro amor. Era esta a sua visão. Ele não consegue enxergar uma pessoa que faleceu como, ai meu Deus, que tristeza. Ele sabe que ele é um ser espiritual, que ele não morreu. Ele só mudou de endereço. Mudou daqui para ali, como a gente muda de endereço aqui na Terra. Está lá. Só que a matéria é tão pesada que nem sempre a gente consegue atingir a capacidade de acompanhar tudo isso. Porque não somos evoluídos. E nem temos mérito para isso, né? Tem tudo isso também. Esse sentimento tão profundo é a base de um caráter genuinamente cristão. Isso é ser cristão. E sobre ele estão todas as demais virtudes da personalidade moldada pelo Criador. Deus colocou as leis divinas dentro de cada um de nós, junto com o seu amor, quando nos criou. Então, é desabrochar no seu tempo. Como faz a planta leva não sei quantos anos, tempo para crescer, para aflorar, para dar fruto. Aí ele fica de vez, verde de vez, amadurece e cai. É mais ou menos isso aí. Este é um amor que devemos cultivar em nossos corações, permitindo que flua em nossa vida para outras vidas. Porque quando você tem amor, gente, o amor é algo que expande, ele ocupa espaço, ele chega até o outro, é uma energia boa. Assim, quando uma pessoa chega perto de você, que ela tá com uma energia ruim, você fala, nossa, me deu dor de cabeça, ai, me deu arrepio, me deu não sei. O amor é um sentimento que traz alívio, ele preenche, ele cura, ele sana os males. O amor de Deus que está dentro de cada um de nós. Então, todos nós temos o amor dentro de nós, a gente só não está trabalhando ele. Permita que ele flua para a vida de outras pessoas, porque esse é o amor que procede de Deus, é o amor que vem de Deus. Conhecido como ágape. Quem já ouviu falar? Ágape. Um dos tipos de amor. Lá atrás eu tive um vídeo que eu falei sobre os tipos de amor. E eu citei o ágape, que o ágape é o amor considerado o amor universal, o amor sem interesse, o amor pelo simples fato de amar. Amor por amor. E amor a Deus. Bom, eu espero ter conseguido transmitir essa mensagem para que a gente aprenda a não dar tanta importância na hora de um velório, de um enterro. A gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Com o que o outro vai... Se eu não chorar, como é que é? O que vão falar? Olha como a gente é presa, né? As pessoas. E na semana que vem, o Otávio vai estar falando com vocês. Já numa outra semana, e eu já estava estudando, já montei essa aula para vocês, nós vamos falar nada mais, nada menos do que a visão espírita da dependência emocional. Pasmem-se, a visão espírita é esclarecedora. Quando tudo está difícil e você busca resposta
no conhecimento espiritual dos seres evoluídos que trazem a mensagem até a gente fica perplexa e fica tudo esclarecido. Então, até semana que vem com o Otávio e na próxima semana eu com esse tema que eu acabei de colocar para vocês. A visão espírita da dependência emocional. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, se assim Deus permitir.